Olá galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, todos com saúde. Vamos mais uma parte aqui da nossa disciplina de logística. Como eu não passei para vocês, né, a parte de cadeia de suprimentos, eu vou passar agora para a gente encerrar esse assunto, por enquanto, né? Então, cadeia de suprimentos ou supply chain, ela é uma abrangência da logística, né? Uma abrangência não, uma abertura maior da logística. Então, ela abrange mais coisas do que a logística propriamente dita. O chain aqui, a tradução literal dele seria corrente. Por quê? Porque a corrente, ela tem os elos, olha que beleza de corrente. Os elos, melhor contar de novo. A corrente, ela tem os elos que a ligam e ela, aí melhorou. Então, isso daqui é uma corrente, ó. Então, ela começa e termina no mesmo lugar. Então, ela está sempre girando. E isso é a cadeia de suprimentos. Tá vindo informações, está indo produtos, matéria-prima, informações também, transporte, dinheiro. Então, por isso que a gente chama de cadeia de suprimentos, que a tradução literal seria corrente, né? Então, vamos compreender então essa cadeia. O que é? Quais as fases de decisão, né? Qual a importância dos fluxos da cadeia de suprimento? Quais são esses fluxos, né? E alguns exemplos. Tem um caso muito interessante que a gente vai ver, da Dell, mas eu não vou falar agora, vamos falar na hora certa. Então, a cadeia de suprimentos engloba todos os estágios envolvidos direta ou indiretamente no atendimento de um pedido. Então, quais são esses estágios? Eu tenho que comprar para atender o pedido? Tenho. Então, você faz parte da logística, da cadeia de suprimentos. Eu tenho que vender? Tem. Tem que transportar? Sim. Então, tudo isso vai fazer parte da cadeia de suprimentos. Todos os estágios para o atendimento de um pedido. E o cliente aqui, a gente pode considerar também o consumidor, viu? Eu sempre falo, o consumidor é o último cliente. É o que vai usar aquele produto. Então, quando a gente fala consumidor, ele é o fim. Ele é o final dessa cadeia. Ele é o ponto final. E o cliente ele pode ser uma outra empresa, pode ser um centro de distribuição, pode ser um mercado. O consumidor ele é o final dessa cadeia. Ah, professor, mas e se ele devolver o produto? Bom, se ele devolver, o que ele vai fazer? Ele vai retratar esse produto de volta para o fornecedor. Para o fornecedor. Mas, em situações normais, não vai haver essa devolução. Então, o cliente, o consumidor, ele é o último elo dessa corrente. Mas lembra que a corrente pode girar, né? E o último elo pode ser o primeiro, quando ele for quem está devolvendo algum material. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho fabricantes. Deixa eu apagar tudo. Tenho fabricantes. Tenho fornecedores. Tenho transporte. Tenho depósitos. Tenho varejo. E tenho os próprios clientes. Exemplo de depósito, CDD, Centros de Distribuição, viu? Dentro da organização, então aqui eu estava falando, lá eu falei fora, né? E agora dentro, né? Então a cadeia de suprimentos como um todo envolve tudo. Agora dentro da organização, são todas as funções internas para atender este pedido. Então o que eu tenho aqui? Ó? Tem desenvolvimento de novos produtos. O cliente pode querer algo que não existe ainda, mas não precisa ser uma coisa muito incrível. O móvel planejado, por exemplo. Não existe móvel
planejado que cabe exatamente, não existe um móvel que cabe exatamente em todos os lugares. Então, o móvel planejado é um produto novo. Ele vai ser feito para caber exatamente naquele lugar que você quer. Então, não necessariamente ele precisa ser... então, ele precisa ser desenvolvido, né, como um produto novo da empresa. Mesmo que seja uma vez só que ele vai ser feito. Então, tem o marketing, tem as operações, tem distribuição, financeiro, saque. Então, o que é serviço de atendimento ao cliente? É o famoso saque. Ó. Vocês não sabiam o que era saque, agora sabem. E outras operações. Será que compra está aí no meio? Compra envolve atendimento ao pedido do cliente? Eu preciso comprar matéria-prima para produzir? Então, compras envolve. Agora, os estágios dessa cadeia. Aqui a gente vai pensar num detergente comum. Não vou falar nenhuma marca, não. Então, a P&G. P&G, famosa, né? A P&G vai... a P&G manda para o centro de distribuição o produto, que no caso é um detergente. Então, a P&G manda para o centro de distribuição esse produto. O centro de distribuição, que é em Pouso Alegre, a gente tem o... como é que chama mesmo? DHL. A DHL, que é exatamente isso, é um centro de distribuição, só que aqui ela presta serviço para a Unilever. Ó, DHL. Logística. Então ela manda para as lojas, no caso a gente está falando da loja do Walmart, o cliente, que é o que quer o detergente, vai lá e compra. Então esse aqui é o cliente, ó. O cliente compra. Deixa eu tirar tudo pronto. O cliente compra o produto e leva para casa. Só que o que mais que tem envolvido aí? Ó, a indústria química precisa fabricar isso. Eu não sei se vocês sabem, mas sabão, detergente é feito a partir de óleo. De óleo. Então ele tem o petróleo nele. É engraçado, mas a gente usa o sabão para lavar, para tirar o óleo da frigideira, mas o sabão é feito de óleo. Minha mãe mesmo, ela fabrica sabão. Pega óleo de cozinha usado e fabrica com soda cáustica e mais alguns componentes. Eu tenho uma empresa de embalagem também, que vai fabricar a embalagem. E a empresa de embalagem tem o fabricante de plástico para fornecer para ela. Então veja quantas empresas estão envolvidas para que o produto chegue até nós. Então o motivo principal da cadeia de abastecimento é satisfazer as necessidades do cliente, e esse processo todo aqui ele tem que gerar lucro. Se não gerar lucro, o meu processo é falho, porque as empresas sobrevivem com o lucro. A cadeia de suprimentos é dinâmica e ela envolve informações, produtos, dinheiro. Olha aqui. Eu tenho fornecedor, cliente e fábrica. Vou fazer o desenho da fábrica. Parece uma fábrica? Vou te contar que parece. É a fábrica. Então, o fornecedor manda produto para a fábrica, que manda para o cliente. É fornecedor matéria-prima, fábrica manda para o cliente ou para o consumidor. Isso é ida, não é? E o que que volta? O que que o consumidor manda para a fábrica? O que que a fábrica manda para o fornecedor? Dinheiro. O que mais? Informações. Então é muito importante as informações. Porque qualquer dado errado pode comprometer toda essa cadeia de abastecimento. E o cliente não receber o produto que ele precisa. Então a informação é importantíssima. Lembre-se daquilo que eu sempre falo. 3 problemas da empresa: comunicação, comunicação, comunicação. Então, muita atenção à comunicação.
Cada estágio da cadeia vai executar tarefas diferentes. E todos esses vão ter interações com outros estágios da própria cadeia de suprimento. E é isso mesmo, o cliente manda informações para a fábrica, e a fábrica para os fornecedores, e os fornecedores para os centros de distribuição, e assim vai. Então, como é que é essa interação? Ó, continua lá no detergente. Eu tenho aqui os estágios, né, diferentes. Eu tenho aqui, ó, pedido de reabastecimento. Então, eu vou usar caminhões. Ele está indo, ó, a seta. O Walmart devolve dinheiro. Os dados da venda, os dados eu vou colocar como um quadradinho. Os dados do pedido voltam para o centro de distribuição, que volta para a fábrica. E aqui vai mais informações e disponibilidade. Lembram que eu falei uma vez de EDI, que é o EDI, Electronic Data Interchange? Isso é o que vai ligar todos esses processos. Eu não preciso ter um telefone, ter um correio, nada para fazer esse trânsito aqui de informações. Ó. Cadê as informações? Olha. Não preciso ter. O trânsito vai ser todo eletrônico. Cada vez mais, né? Então, o trânsito de informações é todo eletrônico através de EDI. Electronic Data Interchange. Troca eletrônica de dados. Aí os estágios. Veja, não é necessário que todos os estágios façam parte da cadeia de suprimentos. Eu posso ter ou não alguns desses faltantes. Por exemplo, eu posso ter empresas que não têm distribuidor. Não tem distribuidor. Eu vendo direto para o cliente. Posso. Ainda mais agora com vendas online. Muitas empresas vendem direto pelo site. Então eu não preciso ter todos os estágios para ser uma cadeia de suprimentos. Então a gente vai ver um exemplo aqui da Dell, que é um caso muito interessante. E é exatamente isso que eu acabei de falar. Apaga isso, apaga isso. Então a maioria das cadeias de suprimentos é na verdade composta por redes. O que são redes? São vários fornecedores para vários fabricantes, para vários clientes. Isso é uma rede. Então, por isso que às vezes usa-se também rede de suprimentos. É uma cadeia, né? Uma rede. Então, tem as fases de decisão, já que a gente vai ver a dela. Estágio, ou projeto, que é a primeira fase. Isso daqui é o início de tudo. Primeira coisa é o projeto, depois o planejamento e a operação. Então, essas fases de decisão, elas podem ser divididas em 3. Estágio ou projeto, planejamento e operação. Quando eu falo em projeto, tem que vir a ideia de longo prazo. Longo prazo. Planejamento médio e operação curto. Geralmente quando a gente fala em projetos, a gente está falando aí mais de 5 anos. Pode ser menos de 5 anos? Pode, mas pelo menos 2 anos para frente. Para ser um projeto bem feito, tem que ser com bastante cuidado. Então, projeto, ó. O que é o projeto? Quando eu falo do projeto da cadeia de abastecimento, eu estou falando como é que vai ser a estrutura dessa cadeia. Pensa na DHL, né, em Pouso Alegre. A DHL, ela armazena produtos da Unilever. E quando os varejos
os atacadistas solicitam, é de lá que sai. Então, isso é uma estrutura que foi feita para a Unilever. E é nessa fase de projeto que eu vou pensar nisso. Eu vou pensar também, qual vai ser a configuração, quantos processos eu terei, quantos estágios eu terei. Então, são decisões estratégicas. Aqui, longo prazo, viu? Lembra da palavra estratégia. Então, são decisões estratégicas. Quando eu falo de projeto da cadeia. As decisões. Local. O que é local? Onde vai ser a empresa? Onde? O que vai influenciar aqui? Qualquer coisa. Hoje, a empresa, ela não importa mais se vai produzir no Japão ou no Maranhão. Só para rimar, viu? Para ela independe. Nós somos globalizados. Ela pode fazer onde ela quiser. O que vai definir o local? É a estratégia. Se ficar mais barato produzir no Japão, vai ser lá que vai ser feito. Outra coisa, capacidade de produção. Isso daqui envolve quantidade. Quanto é que eu consigo produzir e quanto é que eu consigo guardar, armazenar. E os produtos, claro, que eu vou fabricar e armazenar. E eu posso fazer armazenamentos em lugares diferentes. A Unilever não tem só o centro de distribuição em Pouso Alegre. Ela tem outros pelo país. Então ela estoca os produtos acabados em lugares diferentes, fora da fábrica, sem problema nenhum. E os meios de transporte? Vou transportar via aéreo, marítimo, rodoviário, drones. A Amazon já está usando drones. Como é que eu vou fazer esse transporte? Dentro da cadeia de suprimento, até o cliente. Então isso é uma escolha do projeto. E os tipos de sistema de informação? Quais tipos? O EDI é um deles, lembra? Então, se eu vou usar o EDI, se eu vou usar extranet. Extranet é como se fosse uma internet dedicada, ligada só entre algumas empresas. Então, eu uso a internet, mas ela é como se fosse um cabo virtual que liga a minha empresa nessas empresas. Então, não é aberto, ela é conectada diretamente. Então, é mais seguro. E a fase de planejamento, como é que funciona? Bom, essa fase, as empresas vão definir as políticas de operação. Então, aqui a gente está falando de operação da cadeia. Como é que eu vou fazer? Então, é um tempo menor, um período mais específico, meses. Então, eu já estou planejando aí todos os meses. E as atividades? Pode ser previsão de demanda, decisões de mercados que eu vou atender, a construção de estoques, terceirização e políticas de estocagem. As campanhas de marketing são importantíssimas, viu? Querem saber um caso interessante? Procura aí o Tampico. Por que a Coca-Cola decidiu comprar o Tampico? E depois acabou vendendo. Não é mais a Coca-Cola quem é dona do Tampico. Então, na fase de planejamento, deve-se incluir as incertezas na demanda. O que é incerteza na demanda? Aqui tem um exemplo de taxa de câmbio. Lembra que eu falei de produzir no Japão? Pois é, para produzir lá eu vou ter que pagar câmbio, que é a diferença de moeda. E a operação? A operação é o hoje, é o agora. Operação é agora. Então já está tudo pronto, agora é só fazer. Então já defini tudo, agora é operar mesmo. É transportar, é entregar, é produzir. As decisões são curtas, curto prazo. O que eu realizo? Distribuo os pedidos, entrego, gero inventário, adapto ao meio de transporte,
vamos ver o caso da Dell agora. A Dell foi fundada em 84. Veja, isso daqui é só para vocês terem uma ideia do crescimento que ela teve em 93. Então, é um crescimento gigantesco, 65%. É uma empresa de mais de 12 bilhões de dólares. E como é que é o fluxo, né, da empresa? Veja aqui, fornecedor, fábrica, cliente. Só. Não tem mais ninguém entre eles. E antigamente, isso era feito via telefone. Hoje ainda é. Mas hoje está muito forte o quê? A internet. Então eu não uso mais telefone, eu uso a internet. Venda online. Vamos entender esse caso. Então a Dell estabelece contato direto com o cliente. Então eu sei quanto é que eu vou vender, porque esse número é meu. Não tem ninguém coletando isso para mim, eu mesmo coleto. É tempo real. Falo com o cliente ali na hora. E eu forneço dados dessas vendas para os fornecedores, via EDI. Então, olha só. A pessoa entra no site da Dell, faz a compra e a Dell entrega. Então, olha os números. Enquanto a Dell tem estoque de 10 dias, a concorrência tem de 80 a 100 dias de estoque. Isso para eletrônicos é gigante, é muito tempo. Porque o eletrônico ele perde ele fica obsoleto muito rápido. Então 80 dias, 100 dias de estoque é muita coisa. Então, não mantém estoque de alguns componentes, zero, como por exemplo monitores. Quando eu vendo, eu ligo lá e eles me mandam o monitor, eu não preciso guardar isso dentro da minha fábrica. Em alguns casos, a Dell mantém seu estoque de componentes na fábrica por apenas algumas horas. Então é muito bacana. Os estoques reduzidos ajudam aí a determinar defeitos, que ajudam que determinados efeitos não atinjam uma grande quantidade de produto. Imagina que eu tenho 100 dias, olha aqui, tem 100 dias aqui, ó. 100 dias de estoque de monitor. Vamos falar de monitor. Tem 100 dias de estoque. Aí eu começo a vender esses monitores, eles começam a voltar, porque está com defeito. Então eu não sei. Olha, eu tenho 100 dias de estoque, olha quanto monitor que eu tenho defeituoso. Então quanto menos estoque, menos defeito vai atingir muito valor, né, nesses estoques. Então isso é muito importante, estoque baixo. Então olha, os computadores com novos chips da Intel são produzidos no mercado mais rápido que a concorrente. Como eu não tenho estoque, lançou o chip novo, eu já estou colocando nos meus computadores novos, porque eu não preciso esperar acabar o meu estoque. Então, quando os preços caem, eu também tenho menos estoque para perder dinheiro. Outra vantagem, eu consigo receber o dinheiro dos clientes em média 5 dias antes do previsto para pagamento. Por quê? Porque como ela vende diretamente para o cliente, diretamente para nós, para o consumidor já paga ali a primeira prestação quando compra dividido. Já pode pagar ali no boleto. Então, isso é um ganho gigantesco. O que eu ganho com isso? Falando em contabilidade. Eu ganho fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa fica sempre positivo. Eu estou recebendo antes do que eu estou pagando. E isso não é muito comum para as empresas, viu? Geralmente, as empresas pagam antes de receber. Até aí, beleza? O caso da Dell bem legal, né? Agora vamos ver a integração, como é que é. Então, olha aqui. Antigamente, ó, tinha atividades eu tenho atividades, né, que são separadas, depois ficam integradas até chegar no supply chain. O supply chain, ele vai integrar todas as atividades logísticas. Então, tudo isso daqui está aqui. A troca de informações é melhor. A busca de redução de custo total da cadeia
O que é o custo da cadeia? Eu estou preocupado não é só com da minha empresa para o meu cliente. Eu estou preocupado com o valor desde o fornecedor lá atrás até eu enviar para o meu cliente. Aqui é a evolução dos anos. Então, dos anos 2000 surgiu a logística global e agora a gente está nessa logística virtual aqui. Entra lá na internet, digita o tamanho do pacote, o correio vai na sua casa e busca. E já está pago. O escopo aqui está em inglês, mas aqui está em português. Então eu tenho medidas e metas, requisitos de informação e eu vou destrinchando como se fosse um organograma mesmo, viu? Partindo de cima para baixo. Eu vou destrinchando em respostas aí para o cliente, como é que eu vou responder, como é que eu vou gerir meu estoque, inventário é estoque, viu? O fornecimento, os transportes, até a última operação, que é essa daqui, ó. É a expedição do produto, é a entrega, é a última operação minha. A hora que eu entrego, aí eu fecho meu ciclo. E a evolução aí, nos anos 70 era foco em movimentação e armazenagem, nos anos 80 já entra Just in Time, MRP, que é planejamento de recursos materiais, o Kanban, que são cartões, e nos anos 90 já começa a logística integrada. A logística integrada é que deu surgimento ao Supply Chain Management. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre Supply Chain. A gente encerra esse assunto e a semana que vem a gente começa com outro. Como vocês tiveram uma atividade grande a semana passada, essa semana vocês vão somente assinar a chamada, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos.